O que eu posso te falar de antemão é que o Flamengo tem que ser remunerado para que ele saia agora no meio do ano. Senão, ele fica aqui até o final do ano e no final do ano ele vai para onde ele entender que tem que ir. É que o Pedro é o nome da temporada, 24 gols, que ele tem feito toda a partida, mas talvez nesse período de Copa América, né, dos desfalques, talvez o Gerson esteja sendo o cara mais influente do jogo do Flamengo. Bom, ir contra o Flamengo é um problema, porque é um time bem estruturado, não sofre com tantos problemas financeiros, tem uma condição ideal para negociar. E se o Flamengo quiser, ele pode endurecer com o Gabigol. O que eu quero falar com você é sobre o jogo, porque enquanto o imbróglio Gabigol permanece em alta, o Pedro está em alta dentro de campo, chegou a 24 gols na temporada, é um cara diferenciado que quando tem a oportunidade, ou ele faz os gols ou ele dá assistência. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Uma excelente semana para todos nós! Vou começar aqui o vídeo com um corte da Band, canal Jogo Aberto, e um corte da ESPN Brasil, falando sobre o líder do Brasileirão, Flamengo e Cruzeiro. Temos aqui, cara, uma entrevista do Marcos Braz falando pós-jogo, né? Ele falou do caso de Gabigol. Se quiser, tem que compensar o Mengão financeiramente. Se quiser sair. Se não, vai ficar até o fim do contrato. No banco, possivelmente, né? Pois é, o vídeo tá bacana, o vídeo tá bem completo. Quero convidar você, flamenguista, já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal se você é Mengão e ative o sininho para não perder nada, valeu? E vamos aqui acompanhar este corte do Jogo Aberto da Band e também da ESPN Brasil. Links na descrição como créditos. Vamos lá, simbora! Vamos começar no auge, no topo, na liderança do campeonato. Outro patamar. Do Flamengo. Mengão. Jogo bom, hein? O Cruzeiro faz uma campanha interessante na Série A, mas não deu. O Mengão venceu por 2-1, mais uma vitória. Tinha tropeçado contra o Juventude, se recuperou aquela coisa toda e é líder da competição. A gente vai contar essa história e depois vamos falar de Gabigol. Gabigol? Mas vamos lá. Vamos lá. Uma situação em que a gente fica chateado pelo tamanho do Gabriel, um jogador importantíssimo, tem mais 6 meses de contrato. A gente trata isso com naturalidade e contribuindo com o empresário dele no sentido de chegar, não deixar ele fazer o 7º jogo, para ele ver se tem alguma proposta para o Flamengo. Não tendo essa proposta do Flamengo, ele volta normalmente para cumprir o contrato dele até o final do ano. A partir de hoje... A proposta na minha cabeça foi exatamente para tentar equacionar uma maneira melhor. O que eu posso te falar de antemão é que o Flamengo tem que ser remunerado para que ele saia agora no meio do ano. Senão, ele fica aqui até o final do ano e no final do ano ele vai para onde ele entender que tem que ir. Cara, o empresário do Gabigol quis dar uma de gostosão, uma de bonzão e se ferrou, né, cara? Olha só o que aconteceu, né? Bom, ir contra o Flamengo é um problema, porque é um time bem estruturado, não sofre com tantos problemas financeiros, tem uma condição ideal para negociar. E se o Flamengo quiser, ele pode endurecer com o Gabigol. Ano que vem, pelo que a gente percebeu nas palavras do Marco Braz, é aquela história, já... se ele quiser jogar no outro time, se ele quiser aceitar outra proposta, mas agora só se tiver dinheiro para ele sair, porque você não vai deixar um concorrente com uma munição como o Gabigol. Ô Loirão, e tem mais, né, assim, o Gabigol é tão... Como é que, né, a gente fala no futebol largo, né, tem muita sorte, né, e nesse caso não tem muita sorte porque o Flamengo tá líder do Campeonato Brasileiro, jogando um bom futebol, o cara da posição dele, que é o Pedro, enfim, é o principal jogador desse sistema ofensivo, porque se a situação é diferente, Flamengo mal, torcida ia pedir Gabigol, e aquela cobrança da imprensa para ele jogar e tudo mais, e aumentar essa responsabilidade da gestão do Flamengo em fazer a renovação e aceitar o que o Gabigol pede, porque pelo que a gente está sabendo, foi 1 ano de contrato oferecido, ele recusou, ele quer 2 anos de contrato, só que a fase do Flamengo está tão boa, como eu falei antes, líder do campeonato, torcedor não está tendo... saudade, se pode dizer assim, do Gabigol, aí a situação dele fica mais delicada. Bom, agora a gente vai saber mais sobre esse problema todo. Gabigol fica ou não fica no Flamengo? Quais são as propostas que chegaram? O que está acontecendo neste momento? E o Igor Dorileu, nosso repórter lá no Rio de Janeiro, está na Gávea para trazer esses detalhes. Igor, para você, bom dia.
Que coisa, o torcedor também fica apreensivo para saber se o Gabigol continua, se vai seguir no Flamengo ou se tem alguma proposta muito boa por ele. Renata, Denilson, a todos que acompanham o Jogo Aberto. Pois é, essa novela envolvendo o Gabigol, ele ficou de fora dessa partida de ontem contra o Cruzeiro, como a gente viu. O que já está definido é que ele não vai viajar para a partida da próxima quarta-feira contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O atacante que tem contrato somente até o fim da temporada com o Flamengo. Então, a partir de hoje, já pode assinar um pré-contrato com outro clube, mas a gente sabe que o empresário dele vem tentando costurar uma saída já nessa janela de transferências. A gente viu também que o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, parou na zona mista do Maracanã para dar explicações sobre esse caso do Gabigol. Explicou porque ele não vem sendo relacionado para não completar a 7ª partida e assim ficar impedido de atuar por outra equipe na Série A, e disse que até agora o Flamengo não recebeu nenhuma proposta, mas que só vai liberar o atleta em caso de uma compensação financeira. Lembrando que o Gabigol vem atuando graças a um efeito suspensivo. Ele que foi punido por tentativa de fraude de exame antidoping e ainda vai ser julgado pela Corte Arbitral do Esporte. Pode ser suspenso até abril do ano que vem. Esse, inclusive, foi um dos motivos que fez o Flamengo se afastar de uma renovação com ele, um dos motivos extra-campo. O fato dele ter sido fotografado vestindo a camisa do Corinthians também foi um outro fator. E, inclusive, a gente sabe que o Corinthians é um dos interessados na contratação do atleta, além do Corinthians. O Palmeiras, o Santos e o Grêmio buscaram informações sobre o jogador, mas até agora nenhuma proposta chegou ao Flamengo. Outro clube que vinha sendo ligado ao Gabigol era o Cruzeiro, mas ontem no Maracanã o CEO do clube, do time mineiro, Alexandre Matos, garantiu que o Cruzeiro não vai fazer proposta por ele. Bom, Renata, vamos aguardar então os próximos capítulos dessa novela, mas o que está cada vez mais claro é que o ciclo do Gabigol no Flamengo está realmente chegando ao fim. Volto com vocês. Obrigada, Igor. Que coisa, né? Uma história linda que não vai se apagar. O que ele já fez pelo Flamengo, os títulos que conquistou, o Gabigol é um dos jogadores mais importantes nessa vida longeva do Mengão. Agora, o que eu quero falar com você é sobre o jogo, porque enquanto o imbróglio Gabigol permanece em alta, o Pedro está em alta dentro de campo, chegou a 24 gols na temporada, é um cara diferenciado que quando tem a oportunidade, ou ele faz os gols ou ele dá assistência. A gente viu que o outro gol do Flamengo foi do Fabrício Bruno, lei do ex. Muita gente não lembra, mas ele também jogou, fez a base do Cruzeiro, não é? Sim. Então, 2-1 diante de uma equipe que está começando a incomodar. Os mineiros estão com um bom futebol. Bom futebol. Até surpresa ver o Cruzeiro na posição que está, jogando o futebol que está jogando. Time mais leve. Esse Willian lateral, para mim, acho que é o melhor lateral até esse momento do Campeonato Brasileiro. Que era do Inter. Que era do Inter, que ele machucou, teve uma lesão, ficou um bom tempo sem jogar, mas ele vive um momento muito bom. Me arrisco dizer que é o melhor lateral hoje do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, muito regular. O que mais jogou com a camisa do Cruzeiro, provavelmente, nessa fase do Cruzeiro. É um time que se expõe muito, né? Porque tem essa característica. O Verón dá essa velocidade. Esse meia, Matheus Pereira, também é um jogador muito bom. E foi um dos melhores da rodada, Leirão. E o Matheus Pereira, não sei se por enquanto não é candidato a craque do campeonato, hein? Porque tá jogando muita bola. Muito, Agora eu quero falar da parte baixa. Galera, agora temos um corte do F360. Tá bacana o vídeo, hein? Somente os melhores momentos. Falando do jogo e do que falou o Marcos Braz. Se liga só, vamos lá. 360 agora para falar de Flamengo e Cruzeiro. Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro. E tá jogando bola o Gerson, hein? Nossa. Tem gente que achou que o Gerson já era, ficou em 2019. Ah, é? Então vamos ouvir aí. É o Adílio dos tempos modernos. Eu ouvi isso. Vamos parar com Não é isso? Vamos parar com essa jogador de história. bola. Dos tempos modernos. Não é? Deixa quieto isso daí. Não lembra o Deixa. Adílio? Lembra do Adílio? Não tá lembrando de ninguém. Tá lembrando o Gerson, que tá jogando muito bem. É isso aí. Pedro faz falta na seleção. Melhor jogador do Brasileirão até aqui. Depois. Vai, Dom. Posso ir então, Fratos? Fica à vontade, Então, Dom. obrigado, muito gentil. De fato, o trabalho é muito bem feito, considerando todos os desfalques. Eu acho que você tá na briga do título, mais do que tá na liderança, ali tá naquele bolo dos 3 primeiros pós o período Copa América, é fundamental, que ali é a tendência com todo o histórico, Flamengo e Palmeiras, se eles estiverem ali nesse bolo ali no pós-Copa América,
é complicado você segurar, porque é times de uma regularidade absurda. E lógico, o Flamengo não está na sua melhor versão. E é natural que não esteja, com tantos desfalques, mas tem encontrado soluções. Com o Gerson sendo... É que o Pedro é o nome da temporada, 24 gols, que ele tem feito toda a partida, mas talvez nesse período de Copa América, né, dos desfalques, talvez o Gerson esteja sendo o cara mais influente do jogo do Flamengo, mudando posicionamento, sendo o cara articulador e também com uma postura sem a bola. Olha até no próprio lance do gol do Cruzeiro, que ele tá reclamando de uma mão do Lucas Silva, que para mim até foi regular o gol, não teve. Mas ele tá lá dando combate, brigando, então sendo uma liderança técnica e também na postura. Então é impressionante o que tem feito o Flamengo, soube se adequar a um jogo difícil, a gente tem que falar também do mérito do Cruzeiro, acho que o mérito do Flamengo passa muito pela grande partida, aliás, já falei, não lembro se foi aqui no 360, outro programa, cara, o trabalho do Seabra é um dos melhores para mim do brasileiro, porque a gente está falando desse Cruzeiro que ainda não tem os reforços, ainda não chegou aquela galera tem toda. Tem uma galera para chegar, até o jogo me fugiu a memória. Atlético Paranaense. Tinha um time tinha assistindo. Uns 20 caras assistindo ali. E todo mundo para estrear ainda. Então, o trabalho foi muito bem feito. O Cruzeiro cresceu na partida. A Nath falou do quanto que o Flamengo deu uma baixada e o Cruzeiro conseguiu impor. Causou dificuldade, a gente viu os números, ainda que eu acho que o Flamengo mereceu vencer o jogo, acho que não é por causa das estatísticas, mas é um Cruzeiro que cresceu, o Tite mexe bem com a ideia do Léo Ortiz na vaga do Lohan, já falamos do Rogério Ceni que foi bem na declaração, da mesma forma o Tite foi muito bem no que ele falou em relação ao Lohan, ainda mais por se tratar de um garoto que está começando, é natural ele oscilar, às vezes tentar chamar o protagonismo, é completamente natural, mas o time melhorou depois da entrada do Léo Ortiz, então o Flamengo que soube se adequar ao que o jogo estava colocando, todas as dificuldades. Mais uma vez o Matheus Pereira, embora tenha errado no primeiro gol. E o Tite, logo depois do jogo, o Tite e o César Sampaio tentaram mostrar o seguinte, olha, não adianta vaiar, o Lohan vai ser muito importante, ele tem muita bola, é normal que ele vai fazer, às vezes, um jogo muito bom, depois vai fazer um jogo ruim, depois... Está no pacote, né? O que também está no pacote até agora, de maneira positiva, é como o Tite tem aproveitado bem um elenco que é muito bom, que mesmo perdendo jogadores importantes, tem qualidade, mas o Tite certamente, quando escreveu o roteiro do Flamengo no Brasileiro, não imaginava mudar tanto o time como ele está mudando agora. Por causa da Copa América, ele tinha uma noção já que perderia jogadores, perdeu outros que ele talvez não esperasse que pudesse perder, como o Everton Cebolinha, por exemplo. E o time está bem. O time está muito competitivo, acho que o torcedor do Flamengo está olhando para o time, está se vendo um pouco representado, um time que briga muito, tem muita disposição. Claro que vai ter um tropeço ou outro, perdeu em Caxias, foi pior que o Juventude, o Tite reconheceu isso. Ontem o Cruzeiro valorizou muito o resultado. Eu acho que a vitória ela fica ainda maior pela maneira que o Flamengo conseguiu e contra quem foi. Sim. Um time que está brigando lá em cima também como o Cruzeiro. E deve brigar ainda mais com os jogadores que vão entrar no time. São bons jogadores para entrar no time ainda. Então, o Tite certamente está vivendo uma situação em que ele tem gostado do que está vendo. Das alterações estão dando resultado, de alguns jogadores que ele coloca em outra posição, a resposta é boa. O Wesley lateral cresceu com ele, estava em baixa, estava quase para sair do Flamengo, melhorou com ele também. Então, acho que é um saldo positivo do Tite até agora, com essa parada da Copa América e com os jogadores que foram embora. E só para lembrar e para destacar mais uma vez, Arrascaeta está fora, está na Copa América. De La Cruz está fora. Pulgar fora. E o Gerson tomou conta do meio-campo. É? Tomou conta. Tá jogando. Mas voltou para uma posição que é mais confortável, né? Sem ser aquele cara que vai abrir pelo lado direito e fazer meio que uma função ali mais aberta. Ele pelo centro ele funciona um pouco melhor. Com liberdade ali pelo meio de campo ele funciona melhor. Dá uma olhada nessa tela, Natália Ferrão. Você, amigo e amiga que nos acompanha nesta manhã de segunda-feira no Futebol 360. Gerson, Luiz Araújo e Pedro. Nesse período da Copa América, como estão esses três? O Gerson tem 1 gol e 2 assistências. O Luiz Araújo, 2 gols e 3 assistências. E o Pedro, 3 gols e 3 assistências. Tem também ali na coluna do lado direito os minutos para participar em gol de cada um. Atuaram nas 6 partidas no período. Estão. Ontem o Gerson fez um grande jogo, o Pedro tem feito gols aí, um atrás do outro, né? Então, é artilheiro do Brasileiro agora, né, Dom? E o Garçom. E o Garçom é também. O que mais deu passe para gol, o que mais fez gol. Isso. Então, é realmente um grande nome do campeonato. O Pedro já como Tite, né? Quando o Tite opta e define que vai ser o Pedro titular, ele já tem tido um ano bom. Não é que ele tem tido esse recorte brasileiro bom. O ano dele é muito bom. De gols, de aproveitamentos, de chances criadas, ou as chances que ele gera, ou as chances que ele aproveita também. E o Gerson ontem realmente fez um jogo muito bom no Maracanã. Foi o melhor em campo para mim.
do Flamengo e Cruzeiro. Vamos lá na hashtag F360BR, atendendo a pedidos da Natália Ferron. Gosto. Tá em assistência com o William do Cruzeiro. Viu, Era Pra? direito, né? Você viu a mensagem do amigo ali? Não, uma vez é o seguinte, Pra teve, você, teve viu? um companheiro nosso de jornal, Abel, que ele Cuidado. dava nota para os jogadores. Então, Professor assim, Celso Zelt? Não é o professor Celso Zelt, é outro. Ele dava nota para os jogadores. Então lá, o fulano fez 3 gols, nota 9 e tal. O Pedro vendo isso daí, 6 gols e 4 assistências em 13 rodadas, muito bem, nota 5. Que Aí, isso? porque teve uma vez... cara teve era um jogo- maldoso. teve um jogo que o jogador fez 3 gols. E foi o seguinte, fulano lá fez 3 gols nada mais, nota 6. Nossa. Fez 3 gols, mas segundo quem avalia, Exigência, quem avalia não pegou mais Era a o bola. Pelé, o Maradona, esse aí? Parecia. Caramba. Mas tá jogando muito bem o Pedro mesmo. Olha, uma parada super rápida. 1 minutinho a gente já volta para falar de Gabigol. Olha, como eu disse agora há pouco, o assunto é Gabigol. Marcos Braz falou ontem no Maracanã, depois do jogo, sobre Gabigol. Eu entrei em contato com o empresário dele, expus que hoje ele poderia entrar em campo e aí ficaria numa situação difícil, por exemplo, vamos supor que ele viajasse para o jogo contra o Atlético Mineiro, não iria poder entrar em campo, ou se fosse entrar em campo, iria atrapalhar a vida do empresário dele, que estaria agora num sentido, nesse sentido de chegar e procurar novos ares para o Gabriel. A partir do momento que eles chegaram e também se posicionaram que agora a curto prazo iriam procurar novos ares, a gente está contribuindo com o empresário deles de não deixar completar o 7º jogo para que eles possam exercer o trabalho dedinho no mercado e tentar ajustar alguma proposta para o Flamengo. O que eu posso te falar de antemão é que o Flamengo tem que ser remunerado para que ele saia agora no meio do ano. Senão, ele fica aqui até o final do ano e no final do ano ele vai para onde ele entender que tem que ir. Corretíssimo, cara. Ninguém é maior que o Flamengo. Corretíssimo. Sabe que essa declaração aí do Marcos Braz, de uma forma mais leve, não tão agressiva, mas me lembrou um pouco a Leila falando do Dudu. Te lembrou também? Sim. Assim, não foram as palavras usadas pelo Marcos Braz, nem pela Leila. Mas o sentido é, quer ir embora, pode ir. Pra mim foi isso. A Leila foi mais agressiva. Ele já não é mais protagonista, ele já não é mais o cara essencial e o principal do... Não, ele é só mais um que está hoje no elenco do Flamengo. Pensando na parte coletiva Ganhando e competitiva. muito bem, como merece, por Então, merecimento. o Braz, ele Mas não fez... tá respondendo, né? Ele fez muito bem. Não, porque vocês querem ir embora? Vocês estão com 5 jogos, tá. Então, a gente vai ter ali um período de janela. Se você conseguir uma proposta, porque alguém tem que pagar para o Gabi sair agora. Senão, ele sai em dezembro livre. Olha, dá uma olhada nessa tela, Natália, em cima do que a gente estava dizendo aí. Vamos ver os números do Gabigol com os últimos técnicos. Não agrada ao Tite? É o título. Gabi com os últimos técnicos do Flamengo. Paulo Souza, em 2022, jogos como titular, 29. Então, uma porcentagem alta. 16 gols, 2 assistências. Dorival Júnior. Gabigol ainda estava bem ali em 2022, jogando junto com o Pedro, né? Sim. 34 jogos, Foi a última boa temporada, Bel. Que os números não foram 82% grandes, como titular. Mas ele potencializou muito Sim, mesmo. muito. Ajudou o Pedro a ir para a Copa do Mundo, É o isso, Gabigol. foi isso. Jogou bola. Ainda estava jogando bola o Gabigol aí. Numa posição diferente, mas estava. 13 gols, 3 assistências. Vitor Pereira, 17 jogos como titular, 9 gols, 1 assistência, 88% dos jogos como titular. Sampaoli, 30, 93% como titular, 10 gols e 3 assistências com o Tite aí, amigo. A diferença é grande realmente com o Tite. Mas eu lembro que com o Sampaoli ele já tava começava a perdendo. perder espaço. E o número de jogos é um número alto. Jogou com quase todo mundo. Só que jogou mal. Ele foi um jogador que foi piorando ao longo dos anos e começou a ser muito mais notícia pelo que ele fazia fora de campo do que dentro de campo. Isso é ruim para qualquer jogador, você ficar sendo destaque e notícia pelo que você faz fora, e não pelo que você faz em campo, pelos gols que você faz, pelas marcas que você tem, pelas atuações que você tem. Agora, tem uma situação aí que, primeiro, o que está muito claro, e o Tite obviamente concordou com isso, é uma determinação da diretoria não relacionar o Gabriel. Talvez o Tite iria relacionar, iria levar para o banco, não sei se usaria ou não, mas iria relacionar. Diretoria, depois da entrevista do empresário, dizendo que, olha,
está pensando em sair. Se completar 7 jogos, não pode sair. Ele tem 5. Se ele fosse utilizado ontem, seria o 6º. O que você achou da fala do Marcos Braz? Então, eu acho que o Marcos Braz, em um primeiro momento, está dando um gelo no Gabriel. Dando um gelo assim, olha, tem mais 6 meses de contrato, você quer sair? Venha com uma proposta, como falou bem a Nath. Se não vier a proposta, vai ficar aí. Vai ficar aí, mas você vai ficar 6 meses com um jogador pagando um salário alto como ele tem, para simplesmente ele treinar e não ser relacionado? Acho que mais cedo ou mais tarde, se não aparecer nada, ele vai ser relacionado. Eu acho que o Flamengo não vai ficar de julho até dezembro com um jogador que está lá e não é relacionado nunca. Mas com essa bolinha que ele está jogando, o que ele não está jogando, então, ele vai ficar assim, quinta, sexta opção. Isso joga contra ele. A Natália falou. Mas aí que tá. Isso também foi fácil para o Flamengo? Fácil. Foi uma situação que o Flamengo conseguiu encontrar uma solução de alguém que está mal. Se a gente estivesse falando de um jogador que estivesse bem, era outro papo. Se fosse o Pedro nessa situação, o Flamengo não iria afastar. Não iria afastar, porque aí a gente ouvir o treinador falar que não pode prejudicar o time, tecnicamente iria prejudicar. Agora, falando de um jogador que está na reserva do Flamengo hoje, que é um jogador que é caro, um ídolo do clube, mas que está em baixa. É mais fácil também de afastar. A Natália falou bem, ninguém é maior que o clube. Sim, isso sem dúvida. Amigo, mas quando o Real Madrid, quando achou que está na hora do CR7, tchau. Sim, jogou pouco, ganhou pouco no Real Madrid? Sim, mas é outro tipo de paternalismo, outro tipo de tratamento profissional com o atleta. Não, aqui aí tem um é lado muito tratamento paternal. profissional. Então, tem isso. Agora, é alguém que está em baixa. É mais fácil você mexer com quem está em baixa. Torcida, às vezes, pegando no pé. Quando ele foi importante para voltar como um fato novo, no momento que o time não estava bem, ele foi importante, o Flamengo recebeu, o Tite abraçou quando ele veio do doping. E ele entrou num jogo que claramente ele foi colocado para criar uma outra situação ali. Era importante para o Flamengo contar com o Gabriel, mesmo o Gabriel jogando pouco. Agora, já não é tão mais importante. O time está ganhando, o time está liderando o campeonato. O Gabriel é reserva. Até o Messi, histórico, monstruoso no Barcelona. O Barcelona também teve outros erros, outras coisas. Chegou uma hora, o Messi vai embora. Desapega. O Liverpool, qual que era o ataque monstruoso? Salah, Firmino e Sané, não era isso? Isso. Mané, desculpa. Cadê o Firmino? Cadê o Mané? Não, Vão ficar eternamente no clube? Não. O Gabigol não vai ficar eternamente. Exato. Ele é jovem, pode até brilhar em outro clube. Claro. Poderia até continuar brilhando no Flamengo, mas não é o que está todo mundo vendo. E hoje o rompimento dessa relação é o que é a coisa mais natural para todas as partes. Acho que não faz sentido para ninguém ali essa continuidade. Sobretudo para o Flamengo. Por isso até eu acho que eu discordo da proposta do Flamengo, ainda que tenha sido só um ano, mas um aumento salarial de 50% de um cara que hoje tecnicamente é reserva. 3 milhões para ficar no banco, Então, rapaz, para mim não faz sentido. E assim, não duvido que o Gabigol possa dar volta por cima, ser protagonista em outro clube. Acho que ainda 27 anos, tem uma carreira longa pela frente. Mas hoje, dentro do que é o Flamengo, a gente vai falar do Tite, desde que chegou e perdeu espaço. Sinceramente, eu não vejo relação do Tite em si. Ele está no banco porque hoje há tem gente outras jogando opções. melhor que ele. Exato, Claro. tanto que a gente está falando de um elenco completamente impactado pela Copa América e por lesões, e ele não é titular. E eu acho que não é questionável a decisão dele não ser titular, porque o campo está mostrando que de fato não é. Então, hoje faz muito sentido esse rompimento, e para mim a postura do Flamengo, não da renovação, da proposta de renovação, que essa eu discordo, mas de colocar ele no mercado é o que faz sentido mesmo, em relação ao momento dele. Acho que até melhor que a saída seja agora, melhor até do que ficar esperando, do que ficar nessa situação. E galera, não tem como essa história terminar com um final feliz. A história do Gabigol no Flamengo é bonita. A história, o que já foi, o que passou. Só que o final é triste, né? O cara vai sair do Flamengo pelas portas dos fundos. É brincadeira um negócio desse, cara. Depois de tudo que aconteceu, o empresário do cara vem e fala que está procurando outro clube para o jogador. Daí o Flamengo pegou e agiu. Olha, vem cá, se vocês estão procurando outro clube para o jogador, não somos nós que vamos atrapalhar vocês. Vamos afastar o jogador, assim ele não completa o 7º jogo e ele estará livre para ser negociado. Porém, ele não sairá de graça. Queremos uma compensação financeira. Se vocês querem vender o Gabigol, nós aceitamos vender. Cadê as propostas? Cadê? Ele não vai sair de graça. Ou então ele vai ficar no Flamengo cumprindo o contrato até o dia 31 de dezembro deste ano. O Flamengo está errado? Não. O Flamengo está certo. Está agindo corretamente, cara. Ninguém é maior que o Flamengo. O Flamengo é maior que qualquer jogador.
Então, que isso sirva de lição para os demais, né? Que se agarram em contratos e acham que pode fazer o que quer. O Gabigol pensava realmente assim, cara. Ele pensa assim ainda, né? Ele acha que por ele ter construído uma história bonita no Flamengo com muitos títulos, por ser um ídolo, ele achava na cabeça dele que ele podia fazer o que ele queria. Pelo um certo tempo ele fez, só que agora acabou a farra, né? Agora a diretoria do Flamengo está pondo ele no devido lugar, no lugar de jogador. Todo jogador tem que ser tratado assim, dessa forma. Ninguém é maior que o clube. É o que eu penso, é o que eu acho. O Flamengo está certo. O Flamengo tem que preservar a imagem do clube. Não pode deixar um jogador maior que o clube. Você concorda comigo ou não? Quero saber a sua opinião, tá bom? Tá aí na tela então, o Gabigol não viaja para o jogo contra o Atlético Mineiro por tudo isso que você assistiu aqui no vídeo, tá bom? O Rossi assume papel de líder e condena vaias a Lohan. Eu também condeno as vaias a Lohan. Eu até acho que ele é muito imaturo ainda, é um jovem de 17 anos que comete equívocos, né? Só que, cara, ele vai amadurecer, ele é novo. 17 anos, galera. Tá começando agora. Não é qualquer jogador que com 17 anos vai sair fazendo tudo certo, né? Ele erra, ele é humano. Eu também acho que ele deveria passar a bola mais rápido, não carregar tanto a bola. Ele precisa melhorar a finalização e também os passes finais, né? Na hora que é para ele dar o passe, ele carrega um pouquinho mais a bola e dá o passe atrasado, um passe forte, não sai do jeito que teria que sair, né? Aconteceu ontem contra o Cruzeiro e daí no intervalo o Tite tira o Lohan e coloca o Léo Ortiz e o time melhorou, galera. Só que isso não significa que o Lohan é um mau jogador, ele é bom jogador. Só que ele é novo, ele ainda vai amadurecer. Temos que ter paciência, né? Essa é a verdade. E o Gerson, hein, galera? O Gerson tá voando, tá no seu melhor momento no Flamengo. Tá jogando muita bola, parabéns ao Gerson. E também ao Pedro, artilheiro do Brasil. 24 jogos na temporada. Parabéns aí ao Mengão líder. Ó, dito isso, cara, muito obrigado a todos. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo juntos. Fui!